Olá, seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou falar sobre cálculo subgengival. Como ter certeza se foi mesmo removido? Eu sou a professora Cristina Miura e ajudo dentistas a terem pacientes recorrentes num programa de recorrência infinita. E será que você já se perguntou se raspagem vale a pena? Raspagem vale a pena porque é o procedimento de custo mais baixo e ele é precificado errado. Por isso, porque o custo é baixo. E eu falo um pouco de administração porque eu fiz um MBA e sou casada com uma família de professores de curso de administração. Meu marido tem pós-doutorado em administração e marketing e tem que saber um pouco de administração aqui. E existe uma coisa muito errada na odontologia, que são alguns métodos de precificação. Existe o método de precificação por custo. Por exemplo, prótese tem custo alto, ortodontia tem o custo do aparelho ortodôntico, implantodontia tem o custo do pino, tem vários custos envolvidos. E aí fica uma coisa assim, pério tem custo baixo, então deixa isso daqui de qualquer jeito, pode fazer barato, pode dar um desconto. Isso é errado. E eu estou aqui justamente para te valorizar como profissional. É o procedimento que você mais vai conseguir salvar dentes, cuidar dos seus pacientes, e a periodontia ela vai trazer os seus pacientes em recorrência. E é por isso que a aula de hoje, de ter certeza de ter removido o cálculo subgengival, é tão importante por causa disso. A periodontia, ela traz recorrência. Quando o paciente tem cálculo, sangramento, quando tem bolsa e, não tem pério aqui no consultório. Minha primeira pergunta é, você está sondando todos? E se você não estiver sondando todos, eu tenho certeza que está passando necessidade de tratamento por debaixo do seu nariz. Enquanto nós temos uma multidão de dentistas indo atrás de estética, de ROF, de implantes, de alinhadores estéticos, nada contra isso, porque isso faz parte da belíssima odontologia. O problema é que o mais básico, o que mais acontece no dia a dia do nosso consultório, está sendo deixado de lado. E eu quero mostrar para você que é possível fazer recorrência. Na verdade, não é possível, seria obrigatório. Porque pelo entendimento atual da etiopatogenia da doença periodontal, quem já teve aquele paciente que você raspou e daqui 15 dias está tudo igual? Quem já teve aquele paciente cheio de cárie e daqui a pouco aparece uma cárie em outro lugar? Porque o biofilme é resiliente e ele se neoforma com características muito semelhantes ao que era anteriormente. Ou seja, não adianta raspar, só raspar não, tem que fazer recorrência. E a recorrência, ela vai trazer grandes resultados. Você vai parar de ficar sempre com espaço na agenda, pensando em investir em captação. Tem gente que investe tempo e fica horas pensando em postar, fazer post. Para ter mais paciente, a verdade é que você tem que conseguir a recorrência. Eu amo muito que faço, os pacientes conseguem ver isso no meu atendimento e são muito recorrentes. Eles voltam porque gostam disso. E todos os meus pacientes estão em recorrência. Essa é a ideia para a gente conseguir grandes resultados para você. E nisso, você vai conseguir ter esses pacientes voltando sempre, felizes. E uma coisa bem importante que você precisa entender é uma história de um paciente meu. Eu tinha um paciente que ele fazia profilaxias mensais. Nem todo paciente vem, pouquíssimos a gente consegue convencer e quase não tem justificativa na literatura para isso. Mas ele fazia. E em algum momento ele se cansou disso e ele foi para o meu consultório. Ele tinha uma rotina de manhã, ele acordava, doutora, eu dou uma espremida assim na gengiva, né? Aí sai um pus. Aí eu escovo os dentes todas as manhãs. E eu faço limpeza todos os meses, porque eu não aguento o hálito ruim e o gosto ruim da minha boca. E isso é por conta de cálculo subgengival. A primeira coisa que eu sempre faço é uma sondagem. Identifiquei muito cálculo subgengival nesse paciente. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você mude amanhã.
Você vai pegar uma sonda periodontal, colocar em cada kit. E se você trabalha numa unidade básica de saúde, pode exigir da gerência lá que precisa de uma sonda periodontal. Não existe saúde bucal, não existe recorrência, se a gente não conseguir identificar aquela que vai ser a necessidade mais urgente de todos, que é a necessidade periodontal. Então, você precisa cuidar dos pacientes. Bom, não pode deixar de sondar, combinado? Todo mundo, a partir de amanhã. E você vai fazer um periograma. Ai, mas eu não sei fazer periograma. Gente, olha o periograma do meu aluno. Eu estou mostrando isso só para dizer que o periograma, ele pode ser aquele que você aprendeu na faculdade, mas se não tem, você pode pegar uma folha de sulfite e registrar a profundidade de sondagem. Pronto, registra. E aí você vai fazer o quê? Ó, o meu aluno ainda pintou em amarelo fosforescente a profundidade de sondagem, onde tem bolsa periodontal, e onde tinham essas bolsas, ele conseguia enxergar. E é exatamente por esse motivo que você não pode deixar de sondar. Você vai identificar cálculo. Imagina quantos desses pacientes com bolsa, com halitose, espremendo pus pela manhã, sentindo gosto ruim. Você está deixando de atender e não é uma raspagem. Não é. É um programa de tratamento. Sempre tem que guardar isso. Então, você tem que guardar alguns princípios. É um programa de tratamento. Nunca é uma limpezinha. Nunca é uma raspagenzinha. Você vai sempre cuidar para que o paciente não tenha mais bolsas, nem sangramento à sondagem, através do seu programa de tratamento, e depois você vai colocar num programa individualizado de manutenção preventiva, o PIP. E assim, você vai ter este paciente sempre muito bem cuidado, tá entendendo? Essa periodontia, ela ficou equivocada porque só se ensinou clínico, mas ninguém ensinou como você vai colocar isso para funcionar no seu dia a dia. Pronto, isso eu ensino. Então, gruda aqui. Se você ainda não me segue nesse canal, já me segue, porque você vai receber notificações de cada conteúdo novo que eu estou trazendo aqui. E olha só os meus alunos. Por incrível que pareça, o periograma aqui para mim é o diferencial. Ninguém faz. Se você fizer um periograma e disser assim para o paciente, agora eu vou fazer um exame que poucos profissionais fazem, porque eu vou avaliar a sua saúde gengival. Porque não é só o dente que precisa ter saúde. Já ouviu falar gente que teve o dente mole e perdeu? Ah, já soube, minha tia, todo mundo conhece alguém. Já ouviu falar de alguém que tinha implantes e o implante foi perdido? Ah, não, sempre tem alguém que conhece. Então, você vai elevar o periograma ao nível de um exame e vai fazer este periograma combinado. E assim, o seu paciente vai voltar sempre e a gente vai estar monitorando isso e você vai ser diferenciado. E se você é diferenciado, o paciente vai ser menos sensível ao preço. Pode cobrar mais porque você é um dentista único. Tudo aquilo que está todo mundo fazendo, tudo igual. Você vai fazer o procedimento que mais salva dentes, que mais cuida dos pacientes, e os seus pacientes vão te ver de um jeito diferente. Pode escutar isso daqui. Olha só, e ele sente seguro, porque assim, esse exame é o maior preditor de perda óssea futura. Essa palhaçada de falar que o dente, vamos extrair esse dente antes que perca osso, é de Jurássico. Isso não existe na literatura científica. Ah, desculpa, existia. Antes da década de 80, se acreditava que a doença periodontal ela tinha um curso contínuo e que fizesse o que fizesse, iria perder. E isso, gente, já faz quase 40 anos que é uma inverdade. A doença periodontal é uma doença episódica. E o maior preditor de perda óssea futura se chama sangramento à sondagem. Portanto, paciente, eu vou fazer um exame. Nesse exame, se estiver sem sangramento, não tem perda óssea. E eu vou te mostrar.
Teve um sangramento, gente, pega uma câmera, pega o celular e na hora, bate a foto do sangramento, a sondagem, mostra para ele. Não teve sangramento, paciente, mas ali você já cocriou na cabeça dele que sangramento, a sondagem é problema. Só que é o seguinte, só você sonda. Essa é a diferença. Você vai identificar sangramento, vai identificar cálculo sub, tá? E tenho cuidado muito mais dos meus pacientes que indiquei para orto, e isso vale muito. Olha só, o clínico indicou para orto. Na ortodontia, se houver sangramento à sondagem, junto com o tratamento ortodôntico, além de lentificar o tratamento ortodôntico, pode ter perda de papila, pode ter perda óssea. Que é coisa mais desagradável do que o paciente perder osso depois de um tratamento ortodôntico? Ainda mais nesses dias que a gente faz muita verticalização de dentes, muito alinhamento dentário para colocar implantes nos espaços faltantes. Chegou lá por 50 anos, agora chegou minha vez, quero me cuidar, pronto, coloca aparelho ortodôntico e perde osso. Não, né? Olha o que o outro meu aluno falando. Temos pacientes que vêm de Portugal para tratar conosco por causa do periograma. Ninguém faz periograma. Faça você o periograma. Você vai identificar cálculo, sangramento à sondagem, bolsa, doença periimplantar e periodontal. Gente, para implante, isso daqui é um favor que você está fazendo para a sociedade, tá? São milhares de implantes sendo perdidos e quero que seja você aquele para cuidar. Simples, sonda. Ai, mas não tem sonda de plástico. Não, já tem estudos mostrando que se a sonda for de plástico, se a sonda for de metal, isso não faz diferença nenhuma, tá? Eu tenho um produto chamado Domine a Periimplantite que tem esse conteúdo científico. Olha, não é isso. Isso não faz a diferença. E agora eu quero mostrar para você um estudo científico que está mostrando alguns dados importantes no gerenciamento da periodontite. Sim, aqui tem muita coisa científica e você nem precisa ler o artigo inteiro. Eu tiro o print do artigo, dou isso prontinho, mastigadinho. Ai, professora, qual artigo eu vou ler? Oh, você não precisa ler artigo. Fica aqui pertinho que sempre vai ter coisas novas. Por quê? Porque eu vou trazer isso pronto, até você localizar, até você traduzir, até identificar. Eu já mostrei para você, expliquei direitinho como você vai fazer isso para valorizar a sua prática profissional. Olha só, conceitos atuais no gerenciamento da periodontite. Estou falando que é possível, mesmo sendo clínico, que você gerencie essa periodontite. E olha que dado importante. Formas severas da doença têm uma prevalência de 11%. Aqui, ó, forma ser 11%. Então, calma. Se você começa a ficar preocupado assim, ai, mas se aparecer uma doença complicada, eu não sei fazer, eu nem sei. Se aparecer, isso vai ser 11% da população. Isso também é muito fácil de tratar. Tratamento direitinho com antibiótico terapia, ó, resolve. E ainda tratamento não cirúrgico 100% ultrassônico. E os pacientes super saudáveis, eles são em torno de 10%, aqueles que quase não tem nada. Esses daqui a gente também coloca no programa individualizado de manutenção preventiva. Eles também têm cálculo, eles também têm necessidade de cuidado. Eles podem receber uma super mega linda orientação de produtos, novidades de higiene bucal. Tem muita coisa para ser falado para uma valorização. Esse é um programa de manutenção da saúde. E isso é a linda odontologia preventiva, é a odontologia do cuidado. A gente cuida de tudo do paciente, do que ficar esperando o paciente estragar o dente. Aí o paciente vem, ai, tô com o dente incomodando, dá uma olhadinha aqui. Ele vem e vai embora e a gente não fideliza ninguém. Essa odontologia não funciona, os pacientes não voltam. Você precisa ter esse paciente em recorrência. Aí, as doenças periodontais leves e moderadas, elas chegam então a 79%. E a minha pergunta para você é: você está tratando esses 79% de leves e moderados que todo clínico poderia estar tratando, ou está sendo tratado como limpezinho? Está desvalorizando um programa intensivo de cuidado e virou limpezinha. Presta atenção nisso, porque isso é epidemiológico, por isso eu falo, tem grande chance disso estar passando por debaixo do seu nariz, sem ninguém ter percebido. Aí, o que a gente também tem que parar para pensar é o seguinte, olha só, sonde, identifique muitas necessidades de tratamento. O paciente, ele pode precisar de um acompanhamento mais cuidadoso. Você pode identificar muito cálculo subgengival como aquele paciente
que eu te falei, você pode identificar degrau, subcontorno, sobrecontorno. A paciente, ela vinha com a litose. A litose incomoda, incomoda, incomoda. O dentista refez aquela restauração 3 vezes. Gente, tem noção? E esse é um profissional super conceituado na cidade, muito cuidadoso. Mas ele refez 3 vezes. E depois encaminhou para mim, porque a paciente não parou de se queixar de cheiro ruim. Sabe o que era? É que subgengivalmente ele achava que a matriz chegou até o final, mas ali fazia uma microbolha, sabe? A cara ia um pouquinho mais para baixo e ali ele não conseguia isolar. Hoje já tem métodos diferentes de isolamento. E aquilo ali foi muito facilmente identificado durante a sondagem. Outra coisa, eu sempre fiz 3 coisas, né? Periodontia, implantodontia e ROF. E os meus pacientes vinham para fazer manutenção comigo e depois eles iam para os seus clínicos. O que eu quero falar para você é que é uma super oportunidade para você abraçar isso também, porque o custo é baixo e você tem a possibilidade de valorizar isso com um custo muito baixo, né? E lembre que eu falei no começo da aula, método de precificação errado é só porque o custo é baixo fazer de qualquer jeito. Não, gente, é valorizar o conhecimento que a gente vai colocar. O conhecimento que vai evitar o implante de R$3.000, o conhecimento que vai evitar uma endo de R$1.000. Não, então não vou mais fazendo? Não, gente. A gente quer o paciente em recorrência, não o paciente pontual. Agora vem e fala para mim, o paciente vem feliz fazer uma endo de molar? Tá, endodontistas. Vocês investem em microscópios, instrumentação ultrassônica, ninguém vem feliz. Esta é uma demanda indesejável. Ninguém quer ir para o dentista, ninguém quer extrair um dente, ninguém quer fazer uma restauração, mas vai porque tem que. Tem que. Você vai transformar essa odontologia numa odontologia gostosa. Por que que vem para o dentista? Porque vai ser bom, porque vai prevenir. E a gente trabalha com vários elementos como alavancas de ação para o paciente entender. Ah, entendi, e eu vou fechar, e eu vou fazer. Tudo isso eu trouxe da administração e do marketing para conseguir oferecer com mais, de uma forma mais enfática, a necessidade de cuidado. Então, sonda, e você vai identificar muita coisa. Então, essa ideia, essa bolha que eu identifiquei no dentista que restaurou 3 vezes, um paciente que falou assim, doutora, eu quero saber uma coisa, por quê? Que só a senhora que acha cárie nos meus dentes? Por que que a outra dentista não encontra? A outra dentista, que é a clínica geral, onde ele ia fazer revisões para cárie, e quando ele chegava, gente, porque a gente sonda e a gente olha com minúcias em todos os lugares e a gente vai identificar muita necessidade de tratamento. Principalmente na fase de cuidado, no programa de tratamento, onde a gente usa o GPS de placa para a gente conseguir identificar tudo, localiza tudo e mais um pouco. Quero ver, não passa uma cárie, um sobrecontorno, um subcontorno, nenhum, tá bom? E aí o seu número de atendimentos vai explodir. Eu tenho uma aluna que ela estava quase para fechar o consultório. E ela ganhou de presente de aniversário do marido a minha formação, porque o marido via que me acompanhava bastante. E ela falou assim, mas olha, explodiu o número de atendimentos, mas o que aconteceu? O que é que aconteceu? Ela falou assim, professora, eu comecei a sondar. E no que eu comecei a sondar, eu comecei a encontrar necessidade de tratamento em todo mundo. Eu tenho vontade de chamar todo mundo para falar, vem aqui, que tem coisa que eu não via. Viu? Então você vai sondar a partir de hoje. Aí, se tiver bolsas profundas, eu não sei tratar, vai ter que operar? Presta atenção. Eu trouxe esse artigo aqui, que é uma revisão de literatura do Driscoll, e olha só, instrumentação radicular. Instrumentação, o power driven que eles falam, ele é mecânica, né? Põe na tomada, versus instrumentação manual. Qual deles? Olha só, historicamente, considerava-se que uma raspagem agressiva com alisamento radicular eram necessários, acreditava-se, tá?
para remover os depósitos duros do cálculo e para produzir uma superfície mais lisa possível, através da remoção da endotoxina, que se acreditava profundamente aderida às superfícies radiculares. Na verdade, se achava que o cálculo juntava bactérias. Aí eles fizeram o seguinte: pegaram o cálculo, autoclavaram o cálculo e implantaram dentro do tecido conjuntivo de ratinhos. O que aconteceu? Mesmo o cálculo autoclavado, ele também trouxe uma resposta inflamatória na gengiva. Dito isso, bactérias, mesmo mortas, tinham alguma coisa inflamatória. E é por isso que eles descobriram que essa alguma coisa com bactérias vivas ou mortas era a endotoxina, que é o lipopolissacarídeo, ou LPS bacteriano, que está na capinha de todas as bactérias gram-negativas, vivas ou mortas, elas são inflamatórias. Então, se acreditava que esse LPS estava muito profundamente dentro do cálculo, mas isso é histórico. E eles descobriram depois que, baseado nas evidências atuais da literatura, sabe-se que a endotoxina ela é fracamente aderida à superfície, fracamente aderida, e que instrumentos sônicos ou ultrassônicos podem realizar uma completa detoxificação e um máximo de reparo, sem sobreinstrumentação nem remoção excessiva de cemento radicular. Tá entendendo? Não precisa de alisamento radicular, porque isso era da época que se imaginava que você tinha que remover o cemento necrótico, imagina, nem necrose, nem tecido vivo cemento é, né? E que se acreditava que aquilo ficava imbricado dentro do cemento e não é nada disso. Houve muita atualização depois disso. E que, já que você não vai remover toda a superfície radicular, isso não gera hipersensibilidade. Trocando aqui em miúdos aqui para vocês, no dia a dia do consultório, muitos pacientes desistiram do tratamento periodontal porque o tratamento era muito sofrido para o paciente. Exatamente por conta dessa crença antiga e desatualizada que a gente precisava alisar tudo. E aí, gente, muita tendinite, muita musculação em dentista, muita cervicalgia, muita síndrome do túnel do carpo, muito dedo em gatilho de dentistas que ficavam fazendo muita instrumentação manual. É muito exigente para as articulações. Olha, acho que 2 dentistas, 2 alunos meus, disseram que eles foram impedidos pelo médico. Você pode fazer qualquer coisa da odontologia, menos esse troço aí. Então, ele causa lesões para o profissional. Então, não precisa, tá? Trouxe aqui uma atualização profissional para mostrar para você que esse procedimento pode ser leve, pode ser agradável, só tem que fazer do jeito certo. E que você não precisa ter lesões, a gente não precisa causar hipersensibilidade pós-operatória, o paciente vai embora morrendo de dor, todo lacerado e sangrante, e não precisa mais ser assim. E com isso, e o advento dos antimicrobianos, você vai sim poder fazer um tratamento periodontal maravilhoso para o seu paciente e sem dor, e transformar aquela demanda desagradável numa demanda agradável. O paciente vai adorar voltar no seu consultório por conta de tudo isso. E mais, você vai fechar os pacotes de recorrência, porque não existe saúde sem isso. Nós precisamos cuidar continuamente dos nossos pacientes. Então, instrumentos ultrassônicos e sônicos apresentam vantagens únicas. Tá tudo aqui no print, tá? Quem quiser tirar o print e procurar o artigo, pela atividade cavitacional associada ao ultrassom, através da remoção adicional do biofilme da superfície radicular. Ou seja, não gera hipersensibilidade. Ele vai remover o biofilme. O simples ato de você colocar o inserto ultrassônico dentro da bolsa periodontal e começar a instrumentar é a mesma lógica da endodontia, que usa ultrassom para limpeza da cavidade. Olha, só de colocar o ultrassom, você já vai estar agitando, já vai estar removendo biofilme subgengival, bactérias subgengivais, o lipopolissacarídeo. Eu tenho mestrado em microbiologia e
E no laboratório, a gente tinha um método para matar as bactérias. Porque, na verdade, a minha área de concentração foi em imunologia. E é por isso também que eu acabo falando tanto sobre área básica, porque eu estudei muito isso na minha vida. E uma das maneiras de quebrar as bactérias, para depois a gente começar a fazer um inóculo e analisar a resposta imune fazendo vacinas em animais, era quebrando essas bactérias. Um método de quebrar, de matar as bactérias por lise, é por ultrassom. Então, tinha um aparelho de ultrassom do laboratório, a gente colocava as bactérias num tubinho de ensaio, e aí ligava o ultrassom e aquilo ali deixava por alguns minutinhos, para saber se elas estavam vivas ou mortas e despedaçadas. A gente tirava uma gotícula, colocava numa lamínula, olhava no microscópio e elas estavam todas despedaçadas depois de um tempo. Não é esse exatamente o objetivo da instrumentação ultrassônica, mas a própria instrumentação ultrassônica, ela vai causar lise bacteriana pela própria movimentação e lavagem. Isso precisa ser levado em consideração. Não é ficar falando que ultrassom é coisa para os fracos, é uma odontologia menor. É ruim o ultrassom desconfortável, ultrassom que dá choque, porque pode ser que você esteja com um equipamento ruim. Você precisa ter um equipamento bom, né? E olha só isso aqui. A capacidade de lavar a bolsa durante a instrumentação subgengival com água ou outro produto é único para instrumentos sônicos e ultrassônicos, e demonstrou-se que melhora a profundidade de sondagem e ganho nos níveis de inserção além do alcançado na instrumentação manual. Tá aqui o print do artigo. Instrumentação ultrassônica é melhor. Agora é o seguinte, escreve aqui no chat que eu leio todos os comentários. O que você pensa sobre instrumentação ultrassônica? Qual ainda é a sua dúvida sobre instrumentação ultrassônica ou sobre terapia periodontal não cirúrgica? Não precisa operar, porque o que a gente precisa é reequilibrar essa microbiota. Pode fazer com instrumentação ultrassônica. O que não pode é fazer sem sondagem, combinado? Tem que sondar, tem que fazer isso do jeito certo. Então, esse é um método rápido que vai amplificar suas necessidades de tratamento. Sangrou, coloca no programa de tratamento, porque a gente precisa cessar o sangramento, a sondagem, sobretudo implantes. Sobretudo os implantes. Sonda para sentir a presença do cálculo subgengival. Será que eu tirei todo o cálculo? Será que sim? Será que não? Coloca a sonda e sente. E se você tiver uma sonda de cabo oco, melhor ainda. Ai, não é de cabo oco, usa a que você tiver. Mas usa. E sente se tem cálculo subgengival. Pronto. Mostra que a sonda não tem ponta. Que eu mostro para o paciente. Olha, paciente, tá vendo isso aqui? Ó, não tem ponta. Eu não vou te furar, tá bom? Mas se houver sangramento, é porque tem inflamação. E mostra que o sangramento é o problema. Aí você começa a sondar. Sangrou, para, pede para o paciente segurar um afastador, bate uma foto com o celular, depois na cadeira, conversa com ele que sangramento não é normal. Sangramento é o maior preditor de perda óssea futura e que a gente está tratando isso. A gente vai colocar você num programa de tratamento, um programa individualizado. Aí, professora, você faz contrato para essa manutenção? Não, não é contrato, é o paciente entender. Nós trabalhamos com métodos de convencimento que alavanca para ação. Quando ele entender, ele falou assim, entendi, é por isso, então eu vou voltar. Esse é um dos segredos do método para o paciente voltar sempre. E você vai tratar sangramento à sondagem sim. Se tiver sangramento à sondagem no perimplante, mais ainda. Porque tratar o sangramento à sondagem salva dentes. Sangramento à sondagem nem sempre pode virar uma periodontite ou uma periimplantite. Mas toda periodontite, periimplantite, ela já foi um sangramento à sondagem. Os nossos pacientes vão envelhecer. Os nossos pacientes terão mais inflamação. Os nossos pacientes têm o sangue que passa na boca e passa pelo corpo. Essas citocinas inflamatórias, que são os mediadores químicos da inflamação, que eles circulam, eles estão levando essa inflamação para todo o corpo. E que as demências, como Alzheimer, elas são doenças inflamatórias.
A hipertensão é uma doença inflamatória. Quanto mais citocinas inflamatórias, mais placa de ateroma você vai ter. As doenças cardiovasculares também, as doenças autoimunes, todas são doenças inflamatórias. Esta inflamação bucal você vai ter que combater. Ancora isso da necessidade sistêmica também. Dentista que sonda vai identificar muito a necessidade de tratamento. Dentista que sonda vai conseguir ofertar muita saúde, muito programa individual de manutenção preventiva, muito PIMP. Você vai ter recorrência, você vai ter pacientes entendendo a necessidade de tratamento. Você vai ter pacientes que vêm não porque estragou um dente, sem aquela sensação de carro batido, mas eles vêm porque eles sentem que você vai cuidar, sempre num olhar positivo. O dentista que sonda salva dentes. Dentista que salva dentes e implantes. Olha, agora tem uma nova doença para tratar, que é a periimplantite. Dentista que salva dentes e implantes ganha a confiança dos pacientes. Num mundo onde está todo mundo pensando em extrair os dentes e pensando somente em estética avançada, enquanto uma multidão de pacientes está carente de informação, porque nenhum dentista sondou, não identificou cálculo subgengival. Esse cálculo subgengival, inflamação crônica e indolor, estão levando às perdas ósseas. Esses pacientes precisam de você, precisam de um dentista. Dentista que não sonda, deixa o cálculo subgengival para os especialistas. E aí, às vezes, quando chega para o especialista, está tarde demais. Por que você não trata? Por que você mesmo não faz esse tratamento? Por que você não faz esse programa intensivo de cuidados e depois coloca num programa individualizado de manutenção, que é o PIMP, para sempre? Porque às vezes você pensa que é impossível remover, e havia uma época que se acreditava que bolsas de mais de 5 milímetros seriam impossíveis de serem instrumentadas totalmente a olho nu, e por isso bolsas de mais de 5 milímetros precisavam de um retalho para raspagem. Nesse momento, os dentistas nadaram de braçada nos planos, nos seguros odontológicos, que são um modelo de trabalho mais ou menos dos Estados Unidos, onde o paciente paga por um seguro. E os dentistas, eles são clientes, da maioria das vezes, das seguradoras. Então, precisava de cirurgia, então começaram a operar todo mundo. Isso é iatrogênico, porque aumenta os black spaces, causa uma hipersensibilidade. Isso não estava legal. E se acreditava, tinha que remover tudo, tinha que remover tudo. No entanto, alguns estudos começaram a trazer resultados surpreendentes. Olha só, o efeito do cálculo retido, do cálculo residual, no reparo depois de uma cirurgia a retalho. Será que é a cirurgia a retalho que resolve? Será que é a cirurgia a retalho que tira o cálculo? Ou o que seria isso? Olha só, do Journal of Periodontology, que é um journal de altíssimo impacto. E eles viram esse estudo em cães, onde eles mostraram que, olha só, que mesmo na presença de cálculo subgengival, o epitélio aderiu, a bolsa fechou. E olha aqui, em grande espaço, em grande aumento. Isso daqui é para mostrar para você que se sobrar um pouquinho do cálculo subgengival, o problema não é o cálculo. O problema é o biofilme desequilibrado. Por isso, você tem que fazer um PIC, que é um programa intensivo de cuidado, junto com um PIMP, que é um programa individualizado de manutenção preventiva recorrente, onde você vai fechar isso daqui num programa e você vai cuidar desse paciente um ano inteiro. E ele paga, claro, paga antecipadamente por isso. E a gente vai ter todo um mecanismo de convencimento para esse paciente. Você sabe convencer seu paciente a voltar sempre? Talvez falte isso. Você sabia disso daqui? Talvez fosse novo. Escreve para mim. É novo isso do cálculo? E por muitos artigos, tinha um editorial do Journal of Periodontology que era o paradoxo do cálculo. Engraçado, né? Às vezes a gente raspa, raspa, raspa
E o epitélio cola em cima do cálculo, e comprovaram isso nesse estudo. Então, outros autores estavam falando sobre isso. E começou a se questionar: será que era o cálculo mesmo? Será que é o cálculo mesmo? E hoje se sabe que o problema é o desequilíbrio microbiano. Portanto, até quando você vai saber se tirou todo o cálculo? Não, você vai saber se tirou todo o cálculo e deixou a superfície biocompatível através da remoção do biofilme desequilibrado e do reequilíbrio microbiano. E isso você vai conseguir através do PIMP, que é um programa de recorrência. Isso vai trazer longevidade. Talvez você também pense assim: ouvi tudo isso, lindo, maravilhoso, mas raspar não vale a pena. Raspar vale a pena. O que não vale a pena é fazer aquela instrumentação por quadrante ou por sextante, porque aquilo ali toma muito tempo clínico, isso causa dor, o paciente desiste no meio do tratamento. E raspar não vale a pena se você faz a precificação, a sua tabela da raspagem por conta do custo. Não, gente. O benefício, a gente trabalha a precificação, já que eu tenho um pezinho no marketing e na administração, você vai trabalhar isso daqui pelo valor que você entrega pelo paciente. O que é valor entregue? Gente, quanto vale um profissional que salva dentes? Quanto vale não perder esses dentes? Quanto vale o paciente que talvez não teria condições de colocar um protocolo? Perdão, a maior parte dos brasileiros não tem condições de pagar por um protocolo. 90% da população ganha menos de R$3.500. Talvez eles não conseguiriam pagar 20, 25, 30 mil por um protocolo. E para que ter protocolo se a pessoa tem dente? Todo mundo nasce com 2 jogos de dente. Raspar vale a pena, desde que você saiba como valorizar a sua sessão. Raspar vale a pena sim. Talvez você também pense: fazer pele não dá dinheiro. Não dá se você não souber convencer esse paciente. E aí, você sabe convencer esse paciente a retornar num programa de recorrência? Então tem que aprender isso, tá? Gruda aqui, se inscreve no canal, fala assim: quero aprender a fazer recorrência, que é só isso aqui que eu te ensino. É isso que trouxe todos os meus casos tendo resultado em longo prazo. Não adianta fazer limpezinha, isso não resolve. Sondou, você vai identificar sangramento, cálculo, bolsa, sobrecontorno, subcontorno, sangramento ao redor de implantes. Coloca num programa intensivo de tratamento. No tratamento é um programa, não é uma limpezinha, nem uma raspagenzinha. Ele vai voltar num programa diferenciado, valorizado. Você vai explicar sobre os complexos microbianos, o reequilíbrio e vai fechar o PIC, que é o Programa Intensivo de Cuidados, e o PIMP, que é o Programa Intensivo de Manutenção Preventiva, perdão, é o Programa Individualizado de Manutenção Preventiva. Não é de 6 em 6 meses, não é de 3 em 3 meses. Porque o paciente vai falar assim: vou voltar daqui 6 meses. Aí quando é 6 meses, você entra em contato e ele fala assim: tá tudo bem, não, vou voltar não. Por que eu vou voltar? E aí? Isso precisa ter uma lógica. Essa é a cocriação de valor para o paciente. A gente constrói esse valor na cabeça do paciente quando ele entender e ele entender que isso é verdadeiro, ele fecha com você. O errado é não sondar. O errado é liberar o paciente sem perograma. Isso não pode. O que não dá é ser um dentista descofurado, desatualizado, que não tem fidelização, que não tem recorrência. Isso não dá. Resumo: não precisa ter certeza que você removeu tudo. Você precisa conseguir remover até que você consiga fechar essa bolsa. Não sonda nem antes, não sonda nem depois, então não fecha a bolsa, tá? Tem que sondar. Resumo: você precisa fechar essas bolsas. Vai colocar no programa de recorrência e vai sondar até fechar essa bolsa. E vai manter 100 bolsas. Uma coisa que me angustiava. E depois de ter feito um tratamento lindo, maravilhoso, e aí? Vai manter? Vai ficar bom? Precisa manter 100 bolsas. Isso é o programa de recorrência. E um programa de recorrência valorizado, cobrando bem pelo seu conhecimento científico.
porque é isso que faz um dentista que salva dentes. Nesse país onde as restaurações, as facetas, os dentes fabricados, com toda licença, nós fazemos um esforço. A melhor odontologia do mundo reconstrói os dentes, mas não existe nada mais belo, mais perfeito que o próprio dente. Não existe nada mais democrático do que o paciente manter os seus próprios dentes. E é isso que faz um dentista que salva dentes. Meu convite é que você seja também um dentista que salva dentes, tenha confiança do paciente que você vai cuidar. Que você não seja mais um dentista mercenário, que esteja lá só para fechar a conta desse paciente, só para receber, só para trocar dinheiro por um dente fabricado, um dente de mentira, um dente consertado. Que bom que a gente sabe fazer isso. Mas existe muito conhecimento, existe o conhecimento que vai conseguir fazer com que os pacientes mantenham esses dentes. Isso vale a pena, você vai ser diferenciado e valorizado. Escreve aqui, quem quer ser um dentista que salva dentes? Hashtag dentista que salva dentes. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de dentistas que você conhece, para que mais dentistas possam participar desse movimento.